Estamos no debate à mesa já com os nossos convidados. Quero agradecer ao Sidney que voltou aqui hoje. Não teve como não chamar o Sidney hoje num assunto tão importante que é a intolerância. E ele é um expert nesse assunto, é um sociólogo que a gente ama, está sempre aqui com a gente, dando orientações importantes também no que diz respeito ao comportamento humano. E nós estamos vivendo uma fase, na verdade, nós estamos vivendo tempos cada vez mais difíceis e de intolerância. O coronel também está aqui com a gente hoje, que também entende muito desse assunto, até pela experiência que ele tem na polícia, e hoje ele é consultor de segurança. E a Lívia, que é psiquiatra, porque não é possível que a cabeça do povo está funcionando bem, depois se você começa a ver, porque essa questão do candidato a presidente Bolsonaro é um ponto que, na verdade, não é isolado. Nós temos visto, nós tivemos o caso da Marielle, da vereadora, há pouco tempo, foi em março, até agora não se descobriu quem a matou e é claro que é um crime político. A intolerância também no que diz respeito à homofobia, as pessoas são agredidas por religiões diferentes, pela maneira como se comportam, e nós temos visto isso crescendo. Então, a Lívia está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre isso. Será que nós precisamos começar a educar as novas gerações a serem mais, não é nem tolerantes, a serem mais respeitadoras? Que eu acho que isso também está faltando um pouco, né, Lívia? Você acha que já começa dentro de casa essa mudança no comportamento que traz uma violência exacerbada, querida? Boa tarde, obrigada por estar com a gente. Uma alegria te receber, Lívia. Com certeza tem a criação, na verdade não é o que a gente ensina, né? É o que a gente faz. Se você disser para uma criança... É o ensino na prática, é na prática. É o exemplo. Se o pai passa no vermelho, se ele fuma, se ele desrespeita o professor, né, no colégio, a criança vai repetir, né? Então, a educação dos pais é fundamental. Conversar, né, se acontece algum evento na escola ou entre os amigos, saber conversar com os filhos, né, ensinando como é que a gente vai lidar com as diferenças, né, diferenças de opinião. Tudo isso aí começa já na personalidade da criança. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso ao longo desse debate. Eu vou pular o coronel para falar com o Sidney primeiro, porque eu tenho algo muito específico para falar com o coronel Roberto na sequência. Sidney, você ficou meio assustado com isso que aconteceu na semana passada? Você acha que a gente está, vamos dizer assim, passando dos limites? No programa passado a gente citou casos de violências extremadas, né? Eu lembro daquela série que eu disse, uma série dos Estados Unidos, que são zumbis, chamados zumbis, mas trata o corpo humano como uma bobagem que pode ser desfeita a todo momento, e a todo momento 1000 formas de cortar um corpo humano. Isso traz do senso você, comum... coincidentemente, comentou na semana passada mesmo. Na semana passada, um pouco antes disso, né? Isso aconteceu, um dia antes. Então, isso traz no senso comum um desrespeito, porque, né, o corpo humano como uma coisa divina, como o respeito ao outro, como um semelhante a mim que deve ser respeitado, ele vai sendo cada vez mais deixado de lado. Aquela coisa, você vê o outro como coisa, você vê o outro como uma coisa e que pode ser desfeito. O meu ego vai sendo alimentado e o meu mundo sou eu. Não existe mais o outro, não existe mais o outro a ser respeitado. Então, a gente está vivendo esse processo né, que a gente já conversou, a gente estava conversando lá atrás, uma coisa que a gente conversou aqui no programa um tempo atrás, a urbanização rápida do Brasil, sem investimento em educação, com capitalismo muito agressivo. Então, a gente passa a ser servo do ego, servo do eu. Então, todas as pessoas pensam no seu umbigo. E quem pensar diferente de mim, automaticamente é meu inimigo. Então, o candidato que tomou uma facada, ele tem um discurso muito forte, muito radical, né? E a gente sabe que, muitas vezes, pessoas que pregam o ódio recebem em troca o ódio. E a gente teve esse fenômeno horrível, um desastre para a democracia, porque o Brasil ainda é um país democrático, mas a gente tem uma grande crise da democracia representativa. Sim, nenhum político mais passa alguma coisa que faça o brasileiro acreditar e se sentir representado por ele no Congresso Nacional. É isso que eu te perguntava. Você acredita que até pelo desfacelamento da democracia, pela corrupção exacerbada, pelos exemplos que nós temos visto de governos passados, desrespeito, na verdade, à população de modo geral, porque quando você está roubando o nosso dinheiro que é desviado de saúde, de coisas básicas, como a gente tem visto ao longo dos anos, é óbvio que o próprio brasileiro se sente desrespeitado. Você acredita que isso é uma maneira de
de extravasar, poderia ser aquele candidato ou outro candidato que tivesse uma proposta também diferenciada? Isso é uma maneira de dizer, olha, a coisa está ficando feia demais mesmo, tem que ter um ponto? Dentro da criminologia existe a teoria das janelas quebradas. Foi feita uma experiência com um carro em Chicago, foi deixado um carro no meio da rua e ninguém roubava esse carro, passaram noites, ninguém mexia nesse carro. Aí foram lá e quebraram as janelas e todo mundo começou a levar alguma coisa daquele carro, ele foi totalmente destroçado. O Brasil está parecendo esse carro de janelas quebradas. Todo mundo está levando um pedaço. Se não levar um pedaço, se eu não tirar vantagem, a lei do Gerson, portanto, todo mundo está tirando vantagem. Por que eu não vou tirar? Então, a gente tem uma crise da democracia representativa. Entendi. Ela ficou muito clara nas passeatas de 2013, que era contra tudo e todos. Canalizaram isso contra a presidente da República e tiraram ela e disseram, está tudo bem, a gente tirou a presidente. Continuou o problema. Mas continuou o problema porque não se mexeu, não foi feita a reforma política. A gente não se sente mais representado pelos políticos que estão aí. E, Roberto, você sabe uma coisa que eu até lembrei de você quando eu vi, porque houve uma falha muito grande na segurança, falando do ato em si. A gente tem visto muitas, nas próprias passeatas que houveram aqui em São Paulo, por exemplo, houve uma destruição muito grande. Na época a gente até comentou sobre isso, que era impossível você controlar o vandalismo. Mas num caso como esse, eu imaginava, sinceramente, que um candidato, seja de qual, nós não estamos aqui falando de partido e nem falando bem de um candidato e do outro, mas que houvesse uma segurança maior. Ou você acha que, na verdade, eles não pensam muito nisso porque não imaginam que isso vai acontecer? Então, Keila, aí tem um aspecto segurança e tem um aspecto político, porque a segurança orientou que ele não fizesse aquele tipo de posicionamento junto ao povo. Então, a segurança, olha... A segurança dele. Segurança dele. Ele tem segurança da Polícia Federal, tem segurança próxima dele, de outros policiais. Segurança não faltava. Agora, nesse tipo de situação em que você está junto ao povo, o segurança, ele só pode fazer o que eles fizeram. Imediatamente interromper um processo agressivo. O segurança fez o que ele podia fazer. A orientação de que ele não estivesse ali onde ele estava. Só que o clamor popular fez com que o candidato, imaginando que todas as pessoas que ali estavam eram pessoas do bem, e aí é uma questão política, é um candidato a maior honraria de um país. E que não quer também ficar longe do povo. Não, é aquela questão, todos os candidatos vão na padaria, não há segurança no mundo que evite um fato de acontecer quando você está no meio das pessoas. Ele se colocou em condições de sofrer uma agressão. Se você não quer, agora como fazer? Fica à distância, fica no púlpito, fica num patamar, fica num local e não... Agora, quando você tem aproximação com as pessoas, inevitavelmente isso pode acontecer. Agora, foi imediatamente interrompido o processo pela segurança que estava ali. Ô, Roberto, se ele estivesse no chão, a possibilidade seria menor disso, não seria? Não, a visibilidade por ele estar naquela condição foi maior. Interrompeu na hora. Se ele estivesse no chão, até alguém identificar, porque a visão está conturbada. Então, na verdade, apesar de tudo o que aconteceu, ele deu sorte. E se ele não estivesse naquela condição, a faca talvez tivesse penetrado onde o autor gostaria que ela tivesse penetrado, que seria no coração. Ele não conseguiu alcançar, pela quantidade de pessoas que ali estavam. Na realidade, é um ato extemporâneo, tem planejamento, mesmo que ele tenha sido rápido, que eu não acredito, tem um planejamento, todas as circunstâncias que mostram aí, ou tem oportunismo, ou tem protecionismo, porque ninguém... eu achei que eu ia morrer. Mentira, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Se ele quisesse morrer, ele se matava logo em seguida. Eu queria matar. Outra coisa que foge de uma... Porque a primeira coisa que um advogado faz nessa hora, não faltaram advogados, é orientar, não fale nada. Se ele falar simplesmente, eu não queria matar, era só ferir, estava nervoso e tal, o crime seria descaracterizado totalmente. Então, isso tudo tem uma encenação nisso aí que a gente não sabe. Oportunismo ou protecionismo, mas que não foi um ato extemporâneo, de uma pessoa que do nada eu estava em casa, resolvi, isso não é. Mas a gente está vivendo um momento tão estranho no Brasil que imediatamente nas redes sociais, o que a gente viu? Se era verdade ou não. Se saiu sangue ou não. Que você não acredita se em ninguém, operação, né? O médico estava com luva ou não. Sim. Então, quer dizer, o que precisa para a gente acreditar? A pessoa está quase morrendo mas veja, lá. Por que não? Porque sai o boletim médico, só te interrompendo. Sai o boletim médico dizendo que a pessoa está entre a vida e a morte. E a especulação era realmente essa, que é um descrédito geral, na verdade. A rede social, ela está por bem e por mal. A rede social está por bem e por mal. Você cria o cenário que você quiser. É verdade. Quando você está dentro de um cenário dele,
As pessoas que são favoráveis têm um posicionamento, são desfavoráveis têm outro. Você precisa criar o caos. Se esse fato não repercutisse, que graça teria? Que finalidade teria? Tudo isso, imagine que 4 advogados importantes, que cobram muito, tem até avião particular, vão se preocupar com o pedreiro. Existe toda uma encenação, um aproveitamento, um oportunismo. Não, mas isso também para os advogados. Tem o outro lado, que para os advogados é uma visibilidade também que ele pode querer naquele tanto momento. Que eles são ameaçados de morte. É que você está achando que é alguma coisa mandada. Não vou nem dizer isso aí, eu estou dizendo que esse oportunismo, se os advogados, que são inteligentes, pensaram, porque eles já vêm de processos importantes, tá. O criminoso tal, Bruno, aquilo tudo mais. Eles estão sendo ameaçados de morte, pelo menos estão dizendo isso. Por onde? Redes sociais. Rede social não ameaça ninguém de morte. Então nós estamos criando um puta de um clima que o fator preponderante está fugindo da questão. Olha, eu queria falar uma coisa, Olívia, que eu até vi o Paulo aí e me lembrei. Ontem eu estava pensando nisso também. Eu trabalhei no Cidade Alerta há muitos anos. E naquela época, também não faz tanto tempo assim, mas já tem mais de 10 anos, tem uns 15 anos. E eu trabalhava na época do Datena, era uma época bastante difícil para a gente trabalhar, até porque não tinha nem os recursos que tem hoje, de você ter essa comunicação da internet como eles têm hoje, que isso avançou muito rápido. E existia, a gente entrava na favela, usava colete, até um dos grandes questionamentos nesse caso é o fato do candidato não estar com o colete, que é uma coisa que seria natural pela violência de modo geral e tal. A gente usava colete, a gente entrava na favela e dificilmente a gente tinha medo, porque até os bandidos respeitavam a imprensa. Então era uma época, claro, que ninguém ia lá de peito aberto esperar tomar tiro, não é isso? Sim. Mas existia um distanciamento que era criado pelo respeito. E que a gente percebe, tanto que hoje poucos repórteres, acho que nenhum mais faz isso, de ficar entrando na favela, e quando faz também, como aconteceu com o Gelson, que é da Record, que morreu no ano retrasado, numa troca de tiros e tantos outros que a gente tem visto. Você acha que essa falta de organização no nosso país, essa falta de moral também, por conta de tudo que a gente tem visto ao longo da história, porque, na verdade, onde eu estava vendo até uma entrevista do Clóvis Rossi falando sobre isso, da diferença de você ter um objetivo e um candidato que te traga à tona esses objetivos, como era o Tancredo, quando morreu, que causa uma comoção, para a revolta. Naquela época existiam manifestações, mas mesmo aqueles que eram partidários à ditadura, existia esse respeito. E que eles continuavam pregando esse respeito. Você acha que essa desestabilização política acaba fazendo com que as pessoas se tornem menos respeitosas? Eu acho que é algo mais crônico, né? A falta de respeito, eu acho que é algo que vem crescendo. A gente estava conversando lá atrás sobre valores, né? Que a sociedade vem mudando bastante. Ou a falta deles, né? Na verdade, né, Lívia? A questão da hierarquia, a gente estava dizendo, né? Antigamente no colégio tinha uma hierarquia tremenda, né? O professor, o diretor, todo mundo tinha medo. Hoje em dia não, é tudo igual. Eu posso questionar meu professor, eu posso questionar o diretor, mesmo que eu esteja errada, mas isso pode ter um porquê. Isso é algo que vai tomando todos os níveis, né? E também tem a questão de você representar alguma coisa. Então, por exemplo, dentro da medicina, os médicos que atuam, vamos supor, com perícia, né? Então, você acaba sendo representante de uma dificuldade social, uma crise econômica que as pessoas estão vivenciando, às vezes elas estão dependendo daquele afastamento médico, etc. E o médico vira alvo como que se ele representa uma situação social ruim, né? Então, mesmo médicos que trabalham na comunidade, muitas vezes se sentem intimidados, né? Porque não tem recurso para atender adequadamente a população. Porque às vezes a população se volta contra você e, na verdade, você está fazendo o seu melhor, mas às vezes você não tem recurso. Entendi. E você passa a ser um representante. Então, imagino acho que o Sidney pode dizer melhor, que um político, né, que se posiciona... ele vira alvo do estresse social, né? De uma posição que ele está se colocando, mas de todo um estresse da população que está estressada, que está carente. Mas o estresse social, ele mexe com a cabeça da gente. Vamos imaginar que esse foi um ataque isolado, que não houve um mandante, que ele realmente... Porque ele já tem esse moço já tem várias manifestações contrárias ao tipo de comportamento e de opiniões especificamente desse candidato. Vamos imaginar que realmente ele agiu por conta própria, porque ele acha um absurdo uma pessoa que pensa tão diferente dele ter um cargo político tão alto. Essas diferenças, o nosso momento político também pode mexer com a cabeça da pessoa, meio que pirar.
Assim, para os pobres mortais, você acha que a gente vai dando uma travada e começa a fazer coisas que não fariam normalmente por conta de tudo que acontece em volta da gente? Eu acredito que não. A gente tem uma estrutura que nos norteia. Qual que é o meu limite em situações extremas? É claro que é possível que eu faça coisas que eu não faria em outra situação, mas cada um tem o próprio limite, né? Mas se você faz um negócio desse é porque você está precisando de ajuda. Você está ficando louco ou você é só violento? Eu acho que a questão da loucura é muito comum isso ser usada como subterfúgio para se proteger. Qualquer pessoa pode ficar agressiva e não ter doença mental nenhuma, né? Ter uma posição radical, ter uma personalidade, ter um contexto e não ser doente de forma alguma, ser ciente do que está fazendo, né? Tá. Não é uma coisa que... Não nos faz pensar a falta de estrutura não causa uma doença mental, vamos dizer assim, né, Lívia? É isso? A falta de não, a pessoa ela tem que ter os próprios valores, Entendi. né? Ela sabe, ela se norteia aos nossos atos, a menos que você tenha uma doença mental muito invasiva. Entendi, que daí é outra coisa. Você é psicótico, é outra história. O que significa que, na verdade, a nossa doença é social mesmo, né, Sidney? Mas assim, muitos apoiadores do candidato que sofreu a violência se dizem contrário à política, né? E o que é contrário à política? A política é a oposição da guerra. Ou você resolve o seu conflito no enfrentamento, ou você resolve o seu conflito politicamente. Na negociação. Na negociação. Então... Mas não há política. Quando eles falam isso, nesse caso específico, não seria a política da maneira como ela está? Então, por isso que eu disse, por isso que eu estou tentando colocar os pingos nos is aqui. O que a gente está reclamando, o que a população está reclamando, é da forma como a nossa democracia representativa está organizada. Entendi. As manifestações de 2013... foram para mudar o Congresso Nacional, né? Então as pessoas... no domingo eu vi 3 tipos de passeatas diferentes, de manifestações políticas. Tinha um grupo de um partido pequeno, alternativo, de um pessoal vegano, no restaurante vegano, fazendo lá sua campanha. Tinha um grupo de um partido popular fazendo sua panfletagem na rua. E tinha um grupo de um partido muito rico fazendo suas carreatas de carro. Qual o partido que vai ganhar? Qual o candidato que vai ganhar? É o cara que tiver mais dinheiro. Mas você acha que ainda é assim no nosso país? Que a gente não se conscientizou de que o melhor pode ser mais rico? Se você não tiver dinheiro, você não vai ser eleito. É simples assim. Então as pessoas foram para a rua para tentar mudar isso. Tiraram uma presidente e não mudou nada. E a nossa democracia é representativa. Então as pessoas estão cansadas de falar de política, achando que não é mais a gente negociando que a gente chega, é enfrentando e é na porrada. Eu lembro, para falar de metáfora, de uma pessoa na nossa história, já que a gente fala para o público que entende um pouco da história religiosa, que tinha uma pessoa que andava aí há 2000 e poucos anos atrás e ele pregava a lei do amor. Um outro revolucionário que estava preso, que pregava o enfrentamento, matava pessoas, chamava Barrabás, né? Foi trocado por esse que pregava a lei do amor, e esse que pregava a lei do amor acabou crucificado. Lá no museu, quando eu trabalhava no Museu Penitenciário do Carandiru, a gente sempre dizia, qual é o preso mais famoso da história? Jesus. Jesus foi preso, Jesus passou por uma violência muito grande. Literalmente e justamente. E ele foi trocado, né? Ele foi trocado por uma pessoa violenta assim, que não aceitava negociar, que não aceitava a lei do amor. A gente está passando por isso agora no Brasil. Então a gente não pode jamais dizer que a nossa democracia não vale mais nada. A nossa democracia é uma coisa muito importante, gente. A nossa democracia representativa está doente. Mas será, Roberto, por exemplo, que os jovens entendem o que é democracia? Então, você não acha que está todo mundo muito no vai da valsa? Então, na realidade, nós nunca soubemos trabalhar o processo democrático. Tá? Até porque a nossa democracia é relativa. Nós temos representantes que não nos representam. Então, quando o povo se manifesta por seus representantes e os seus representantes não te representam, você não tem uma democracia, o povo não está falando nada. Quem fala são as organizações, as instituições e os partidos sem ideologia. Nós não temos partidos com ideologia. O partido que teve a primeira semente ideológica, foi o PT, foi dividido em 7, pelo menos, na sua história. Foi totalmente por razões óbvias, né? Que aos poucos a gente vai vendo os egos, nós não temos ideologia, nunca tivemos. Nós nunca tivemos uma ideologia nacionalista. Nós somos um povo... Todos os povos que passaram por conturbações, por guerras, por dificuldades, eles acabaram criando um nacionalismo. Nós não passamos por nada. A nossa bagunça... Toda guerra nossa é uma bagunça.
sazonal, extemporânea, que não cria fato. A Revolução de 32, São Paulo e Minas, o resto do Brasil, foi o único fato mais próximo de uma guerra que não teve. Nós não tivemos. Morreram algumas pessoas, mas vamos negociar. Então o Brasil não precisa lutar para nada, não tem identidade, a gente vai para qualquer país do mundo, assume a identidade do país. Qualquer povo do mundo vem para o país, qualquer país, e mantém sua estrutura, sua essência. Então nós não temos isso, e a falta disso faz com que nós não tenhamos um caminho. Qual é o caminho? Qual é a ideologia seguida pelas pessoas? Nós temos 30 partidos aí. Qual desses partidos representa alguma ideologia? Seja socialista, seja comunista, é oportunista. Os partidos políticos são oportunistas, tanto que eles mudam o tempo todo, negociam o tempo todo. Como é que você pode imaginar um centrão com ideias antagônicas? Como é que você pode imaginar um país que nunca teve oposição? Então nós temos o nosso problema muito maior. E a questão dessa pessoa, para eu poder resumir, essa questão que está acontecendo conosco, nós estamos permitindo que a nossa agressividade se manifeste muito facilmente pela falta de valores. E os meios de comunicação hoje, que criam uma manada... Quando você está na multidão, você perde a individualidade. Essa multidão fomentada pelas redes sociais faz com que as pessoas se manifestem no seu pior. E daí, Lívia, que entra você. Sim. Porque o maior alvo e o maior objetivo e os grandes dominadores das redes sociais são os jovens. Sim. São jovens que estão começando a votar, porque varia mesmo de 14 a 25 anos, ou seja, nós temos uma galera que ainda nem vota, que já tem um apelo na mídia enorme, tanto que nós temos aí youtubers mesmo, alguns que são até bastante coerentes, mesmo muito jovens, e outros que são os grandes incitadores da violência e do suicídio, que nós já falamos sobre isso. Existe um caminho, porque eu acho, a gente sempre fala sobre isso, você tem que tentar cortar o mal pela raiz. Então, o povo velho agora é parar para pensar e tentar fazer diferente. Mas os velhos de agora, que somos nós, dizendo assim, os velhos no sentido de que já votamos, que já conhecemos, não é verdade. Então, esse pessoal de agora, que é o formador de opinião agora, tem que ajudar esse povo a começar a formar alguma coisa que preste, até mais do que nós. Porque ontem, nessa entrevista do Clóvis Rossi, que eu vi, que é um dos maiores jornalistas do país e que acompanhou de perto a fase de transição da democracia, da ditadura para a democracia, ele dizia isso, que o erro é... No caso dele, com 70 anos, ele assumiu o erro é nosso. Mas eu fiquei pensando, o erro é nosso também, porque que exemplos que nós estamos dando como cidadãos para que estas gerações que estão pegando esse bonde andando dessa maneira, quase descarrilhada, vai fazer para isso andar? Existe uma maneira das pessoas serem alimentadas de uma outra forma para gerar um sentimento melhor de paz, como o Sidney e o Coronel falaram? Olha, eu acredito que isso não viria a partir das redes sociais, né? Eu acho que tem que ter alguma coisa mais de base. Porque, né, o quanto que uma internet ou um vídeo que eu vejo me influencia. Eu sou um conjunto de tudo que eu ouvi ao longo da minha vida, né? Da família, na escola, no colégio, nas instituições, né? E não é um vídeo ou a internet que vai influenciar ninguém a nada, né? Então, se eu sou tão facilmente influenciável, é porque eu não tenho uma base. Eu não tenho uma base, eu não tenho estrutura, eu não tenho uma base de valores, né? Então, eu acho que a escola tem um papel super importante, né? Os professores são formadores de opinião, acho que o professor tem que ser mais valorizado, né? Não substituir os pais na educação. Então, assim, os pais com educação, né, e valores de personalidade, os professores com os valores... acrescentando os valores sociais, eu acho que... e os formadores de opinião, isso seria o ideal, né? Sidney, a gente sempre volta a estaca zero, né? Porque o problema está sempre ali, na falta de educação, literalmente, né, no nosso caso. Não é só na falta de educação que você fala alto, é na falta de educação na escola, né, gente? Tudo que a gente conversa, a gente volta para essa... Na formação educacional. Meu Deus do céu. Eu lembro de outros debates que a gente teve aqui, teve um que volta causou muita polêmica, que foi aquela questão de não ter uma alternativa à prisão. Que a gente sabe que a cadeia está brutalizando a sociedade e a gente tinha que ter outro tipo de pena, mas a gente não sabe qual. Nós não temos pena nenhuma, nós temos castigo. Né? Exatamente. Não tem pena. Que não ajuda ninguém a melhorar. E a outra coisa é a escola, que a gente percebe que a escola, como ela existe hoje, ela não funciona mais, a gente gasta muito dinheiro público com isso e ele não funciona, ele não traz o resultado. Porque a família tradicional não existe mais, ou existe num número muito pequeno. Então, a gente tem pai ou mãe... As pessoas se perdem, né? Eu sou um exemplo disso. Eu cuido dos meus filhos sozinhos faz 7 anos. E é muito difícil o cuidador cuidar das crianças sozinho. Eu vou sair daqui correndo para pegar meus filhos na escola.
E a vida da maioria, ou de grande número de pais hoje é assim. É verdade. São os avós que cuidam ou os pais que cuidam sozinhos. Ou a Lures, ou alguém. Sim. Exatamente. Então, o que a gente precisa ter, talvez seja um novo equipamento educacional, um lugar que consiga passar uma educação moral, uma educação que os pais não passam mais e que a escola tradicional não vem passando. Talvez a escola integral, com esse espaço para artes, para educação física, para ensino religioso, talvez uma escola integral, que a criança entra de manhã e sai no final da tarde, que não vai mais ficar perdida, sozinha em casa ou perdida na rua, numa rua perigosa, talvez esse seja o caminho. Eu queria ter participado daquele programa que vocês fizeram sobre o Rio de Janeiro, porque eu queria lembrar do Darcy Ribeiro e do Brizola, porque nos anos 80, o projeto do Darcy Ribeiro e do Brizola foram os CIEPs, nesse mesmo lugar onde é tomado pelo tráfico. Logo depois... Se tivesse perdurado aquilo, poderia ter ficado menos pior. Se o próximo governador não tivesse acabado com tudo, certamente a gente ia ter uma geração de jovens cariocas educados de uma outra maneira. Agora, você sabe, quero agradecer a participação dos nossos convidados aqui. Você sabe uma coisa que também é muito importante, que muitas vezes a gente se esquece, pode ser que você também como pai, até como educador se esqueça, é que nós estamos confundindo a democracia com o capitalismo excessivo que faz com que todo mundo cresça, trabalhe e se desenvolva pensando única e exclusivamente numa maneira de ganhar dinheiro. Daí o problema é que quando você foca, por isso que muitas vezes não, por isso que a Bíblia fala que você tem que ser desprendido do dinheiro. Ser desprendido do dinheiro não significa que é para você morrer pobre, sem nada, sem condições de você ter as coisas. Quando Jesus falou sobre isso, ele falou de você parar de fazer do dinheiro seu Deus. Porque quando você desvia o foco e você começa a colocar numa coisa material, daí você pode falar, mas você tem dinheiro, você ganha bem, você não sabe o que é passar necessidade. Você está enganado. Estou falando de uma coisa que eu sei, que o Roberto já passou, também já aconteceu, não sei a história da Lívia, mas o Sidney eu também sei. Todo mundo passa por dificuldade. O que você não pode é perder o bom senso no meio da dificuldade. Você não pode achar que por causa do dinheiro você pode fazer todas as coisas. Nós não estamos aqui para fazer todas as coisas. Nós estamos aqui para fazer o certo. Nesse momento, é difícil saber quem é o certo, mas o bom senso tem que imperar. Você não pode pensar no dinheiro exclusivamente para você tomar as suas decisões, porque senão você não vai ter tempo de cuidar do seu filho, porque você vai ficar trabalhando muito mais do que as horas que seriam necessárias para você ter uma vida boa, e não vai cuidar daquilo que é o teu bem mais precioso, que é a sua família, e que é você mesmo, porque você muitas vezes, quando você perde o foco, você deixa de entender que Deus tem as coisas melhores para você. Que você não tem, isso não tem nada a ver com religião, tem a ver com o bom senso de você entender que as coisas que vêm do alto, elas fazem com que você viva o sobrenatural. Nós falávamos isso, você viu um exemplo aqui hoje de uma pessoa que não tinha nada e de que com o trabalho, com o esforço, com o tempo de dedicação, porque não é de um dia para o outro que as coisas acontecem, quem fala isso para você está mentindo. É isso que faz com que você seja bem-sucedido. O nosso país tem tudo para ser um país bem-sucedido. Nós não temos terremoto, nós não temos... O povo dos Estados Unidos está desesperado porque está chegando furacão e tudo. Chega um monte de coisa ali. Aqui nós temos a melhor comida, a melhor terra para plantar, as melhores pessoas, porque o brasileiro é gente boa, recebe todo mundo. E nós não temos tido, sabe o quê? Cabeça para pararmos, para desfocar um pouco de dinheiro e entender que o dinheiro sem qualidade de vida não é nada. E nós temos essa qualidade de vida, mas temos que desfrutá-la. Portanto, preste atenção em tudo que você está vendo, preste atenção em todos os candidatos, assista aos horários eleitorais, é importante isso. Aqueles que têm um espaço menor, procure saber mais sobre eles e vote, faça de tudo para você votar certo. Porque mesmo que o seu não seja eleito e depois lá na frente a gente descubra que ele é o melhor, pelo menos você vai ter a sua consciência tranquila. Então, que seja para você esse diferencial neste momento.